Resumão do Rafão. Então beleza, vocês já sabem mais ou menos usar DisplayFlex, já sabem mais ou menos usar div, já sabem usar um monte de coisa, né? Vamos criar um header. O desafio agora é criar esse header aqui. Eu não fiz esse portfólio foi feito por outra pessoa. Eu peguei do Figma Community, tá? Peguei do Figma Community isso aqui. E é isso, vamos codar só a parte de cima aqui, ó. Tem um logo, tem um menu e tem um botão, simplesão. Vamos codar isso daqui, o desafio é vocês fazerem alguma coisa prática, né? Porque a gente já fez o exercício dos quadrados, mas nenhum site tem simplesmente 4 quadrados e acabou, né? Os sites eles são feitos de elementos um pouquinho mais complexos que passam alguma informação. E a gente vai usar aqueles mesmos conceitos do DisplayFlex, do margin, de tudo isso daí para a gente poder fazer esse header, tá bom? Vamos codar esse header, eu já estou com o meu VS Code aberto aqui. Eu vou criar uma pasta chamada meu primeiro header. Dentro dessa pasta eu vou criar um index.html de lei, perfeito? E dentro desse index.html eu vou dar uma exclamação, que ele já vai criar uma estrutura básica do HTML pra gente. Eu vou mudar o lane e vou mudar o title, tá? Meu primeiro header. Tem vários jeitos da gente construir um header, tá? Se você pegou aquele exercício da div, você pode pensar isso daqui como quadrados, né? Você pode pensar o logo como sendo uma div, o menu como sendo outra div e o botão como sendo outra div. A gente vai codar um pouquinho diferente aqui, porque eu quero que vocês codem de forma semântica, tá bom? Então eu vou usar uma tag semântica chamada header, que é nada mais nada menos do que uma div, só que uma div semântica. Ele informa para o navegador que tudo que está dentro dessa tag é um cabeçalho. Ele serve como cabeçalho do nosso site. E vamos pensar, aqui no HTML a gente sempre pensa de cima para baixo, vamos ler esse header da esquerda para a direita, tá? A gente tem aqui, a primeira coisa que a gente tem é uma logo. Então eu vou colocar aqui um anchor, porque eu quero que essa logo leve para algum lugar. Geralmente quando a gente clica na logo de algum site, de qualquer site, essa logo ela leva a gente para home, para a página central do nosso site. E dentro dessa logo eu vou ter uma imagem que vai ser o meu logo, tá? Segundo elemento que eu vou ter é um menu, e eu vou usar outra tag semântica chamada nav. Sempre que a gente tem uma navegação do nosso site, a gente usa a tag nav para dizer para o navegador, para dizer para o ranqueamento do Google que aquilo ali é a navegação do nosso site. Então eu vou usar uma nav, vou usar uma UL dentro dela, e dentro da UL eu vou ter 3 LIs, tá? Aqui eu vou ter um home. O outro item do nosso menu é o About Me. E o outro item do nosso menu é My Works, tá? E o último item do nosso nav é o botão. O botão ele tem que levar para algum lugar também, né? O Contact Me. E eu vou colocar ele dentro de um button, tá? Esse daqui vai ser o botão. Perfeito? Então tranquilo, deixa eu colocar aqui Contact. Se eu dar uma bisoiada nisso daqui com o meu live server, eu já vou ver como é que tá. Tá aqui, ó. Eu tenho a minha lista, Home, About, My Works, o botão, e eu tenho a imagem que eu não coloquei ainda. Vamos baixar essa imagem aqui do Figma. Vou deixar o link do Figma aí para vocês na descrição também. Eu venho aqui no Design, venho no Export, vou exportar em SVG mesmo. Vou mover essa logo lá para a pasta do meu projeto. Tá? É uma boa prática a gente deixar tudo que é imagem dentro de alguma pasta, né? Tudo que é SVG, tudo que é ícone dentro de uma pasta. Então aqui dentro do meu primeiro projeto eu vou criar outra pasta chamada Assets.
que em inglês é como se fosse ferramentas, né? Essas vão ser as minhas ferramentas. Eu vou deixar o meu logo dentro de assets. Deixa eu passar a imagem do meu logo aqui, o caminho do meu logo dentro do source, ./assets/logo. E aqui eu vou colocar logotype. Se eu der uma olhadinha, meu logo tá aqui. Eu acho que o meu logo tá aqui, tá? Aqui no header, vamos dar uma classe para ele. Classe header, tá bom? E vamos criar o nosso CSS que a gente não criou ainda. Vamos criar daquele jeitão maroto que a gente já aprendeu a criar, clicando em Ctrl, enquanto a gente passa o mouse em cima do href. Vamos selecionar o nosso header e já vamos dar um background para ele, black, para a gente poder ver esse logo, se ele está lá ou não. Beleza, nosso logo está aqui. Vejam que entre o meu header e a parede do nosso site, o teto do nosso site, tem um espaço. Por quê? Porque, por padrão, o navegador ele já seta um padding e uma margem para vários elementos. E a gente vai resetar isso daí, tá? Tem vários jeitos de fazer um bom reset CSS. Aqui a gente vai fazer de modo bem básico, tá? Então, para todos os elementos, esse estrelinha aqui ele quer dizer todos os elementos, tá? All. Para todos os elementos eu quero que zere o padding. Vamos deixar em 0. E eu quero que zere o margin. Vamos deixar em 0 para todos os elementos do nosso site. Se a gente dá uma olhada, já colou as coisas. E vamos colocar um negócio no body, que é o box sizing, border box, tá? Beleza, já tá tudo aqui bonitinho o nosso CSS, tá? Vamos começar a deixar as coisas bonitas. Primeira coisa que a gente tem é que todos os elementos eles estão alinhados horizontalmente. E aqui está alinhado verticalmente. Vamos resolver isso daí com o display flex. Aqui no header, vamos vir de display flex. Se eu der uma olhadinha lá no site, já está alinhado horizontalmente. Vamos dispor esses elementos de forma uniforme ali, com o justify, content, space, between. Space between. Já dispôs todos os elementos, tá? As paredes do nosso site, elas estão bem coladas aqui, né? O logo está colado aqui no teto e na parede esquerda e o botão está colado lá na direita. Eu não quero isso. Para isso eu vou usar o padding, para eu dar um espaçamento em cima. Vamos alinhar os elementos horizontalmente ainda, né? Align items, center, para a gente alinhar os elementos. E vamos dar o padding, né? Para o padding, eu quero 0 para cima e para baixo, e para um lado e para o outro, eu quero 60 pixels, tá? Tem um jeito melhor de fazer isso daqui, que é com o conceito de container, mas a gente vai ter uma outra aula sobre container. Aí a gente pegaria tudo isso daqui, colocaria dentro de uma div chamada container, e essa div setaria os paddings e as margens para o lado. Não vamos fazer isso agora, porque senão vai complicar um pouquinho o projeto. E é o primeiro header que vocês estão fazendo, né? Então vamos manter simples. Mas a gente vai ter uma aula sobre container, que é um jeito mais moderno de fazer as coisas, né? Mas por enquanto vamos fazer desse jeito aqui. Coloquei aqui, ó, 0 para cima e para baixo de padding e 60 pixels para um lado e para o outro. Se eu der uma olhadinha, já tem 60 pixels para cá, 60 pixels para lá, tá? Perfeito. Aqui no meu nav, vamos dar uma olhada aqui no que está acontecendo. Aqui no meu nav, eu tenho um filho do nav, a L, outro filho do nav, o botão. Vamos pintar esses LIs aqui de branco para a gente ver eles, tá? Vamos colocar aqui um color white, só para vocês poderem ver eles. Ó, tá um em cima do outro. Se eu quiser alinhar eles horizontalmente, eu tenho que colocar o display flex aonde? No nav, né? Porque o nav é o pai do L e o pai desse anchor aqui também. Então vamos de classe, vamos colocar uma classe aqui, menu. Vamos de display flex. E vamos dar um gap entre os elementos de 15 pixels, vai, 30 pixels.
Pronto, já tá lá, não funcionou. Por que não funcionou? Eu salvei? Não salvei o meu HTML. Agora sim. Eu tenho lá um gap de 15 pixels e já está alinhado horizontalmente. E isso daqui está vertical. Por que está vertical? Porque o DisplayFlex ele só pega os filhos, ele não pega os netos, tá? Ele vai até um nível hierárquico abaixo da onde você colocou. Ele não vai a todos os níveis hierárquicos. Então se eu coloquei o DisplayFlex no meu menu, ele só vai funcionar para o UL e só vai funcionar para esse Anchor. Tudo que está dentro do Anchor ou dentro do L, ele não vai pegar. Se eu quiser um DisplayFlex aqui, eu vou ter que colocar no UL. Então vamos de classe de novo. Menu list, tá? Vamos lá. Menu list, vamos de DisplayFlex também. Salvei. Não funcionou. Por que não funcionou? Porque eu não salvei meu HTML. Aí, menu list, bonitão lá, perfeito. Vamos dar um gap entre eles de 30 pixels também para ver o que acontece. 30 pixels, ficou bacaninha. Tem esse button aqui, né? Esse button não, esse bullet point, né? A gente quer tirar esse bullet point, ele não tá legal. Ele não tá bacana. Vamos tirar ele no LI, tá? O LI, a gente pode usar ele também como se fosse um reset. Vamos colocar aqui nele. Vou deixar ele branco só para vocês poderem ver, mas a gente vai colocar essa estilização na classe depois, tá? Vamos aqui, ó, list style none. E eu já tiro esse bullet point da lista. Deixa eu abrir a porta pro gato, só um segundo. Tranquilo, vocês estão vendo que no meu design, o meu header ele tá muito maior, né, em questão horizontal não, vertical, e aqui ele tá muito coladinho, né? Ó, dá uma olhadinha aqui. Ele tá um elemento muito maior em questão de altura, e aqui ele tá muito coladinho. Vamos mexer aqui no padding que eu coloquei. Cadê o padding do meu header? Ó, coloquei 0 para cima e para baixo. Vamos colocar 30 pixels para cima e para baixo e vamos ver o que dá. 30 pixels já ficou melhorzinho, tá? Já ficou bacaninho. Eu acho que isso daqui, ele tá muito colado ali do lado, eu posso deixar ele um pouquinho mais centralizado, ó. Tem um pouquinho mais de espaço aqui e tem um pouquinho mais de espaço entre os elementos também, ó. Tem pouco espaço entre os elementos e tem pouco espaço de um lado para o outro. Então, em vez de 60 pixels, eu vou colocar aqui 90 pixels. Perfeito, coloquei 90 pixels. E entre um elemento e outro, eu vou colocar 50 pixels, tá? Eu estou usando unidades fixas. Pixel é fixo. A gente poderia fazer isso com porcentagem, poderia fazer isso com RAIN, poderia fazer isso com EM. É o primeiro header que vocês estão fazendo, eu não vou complicar as coisas. A gente vai ter aula sobre unidades de medida também de tamanho. Quando que a gente usa RAIN, quando que a gente usa EM, quando que a gente usa porcentagem, quando que a gente usa o VW, né? O view width, view height e como que usa cada um deles. Então a gente vai ter aula só sobre unidade de medida. Calma, se você já sabe que existe, calma. Beleza, coloquei um pouquinho mais de espaço, já ficou melhorzinho. Vamos focar na fonte agora, né? A gente tem uma fonte aqui que é a Rubik, que ele está usando, e a fonte que a gente está usando é a fonte padrão do navegador. Vamos importar lá do Google Fontes essa Rubik. Vamos digitar aqui. Rubik. E vamos importar todas elas aqui. Beleza. Nessa primeira caixinha aqui eu vou copiar tudo, os links e os pre-connects. Aqui no meu HTML, entre o link do meu CSS e o meta, eu vou colar tudo que eu copiei. Vou dar um Ctrl A para selecionar todo o meu HTML. Vou clicar com o botão direito, Format Document, para identar tudo bonitinho. E perfeito, os pre-connects do Google estão feitos. No segundo quadrado aqui do Google Fonts, vou copiar isso daqui. E vou colar aqui no meu body, porque eu quero que tudo no meu site tenha essa fonte Rubik, tá? Se eu dar uma olhadinha no nosso site, já tá com a fonte Rubik lá, perfeito, bonitão. Temos algumas diferenças aqui entre o nosso layout, entre esse menu e o layout lá, tá? Primeiro o tamanho, aqui ele tá com 14 pixels, vamos mexer nisso. Vamos criar uma classe
para esse ali, vai ser menu list item, tá? Essa vai ser a classe. Um ponto precedendo. Vamos aqui, font size vai ter 14 pixels, perfeito. Se eu dar uma biselada lá, tá com 14 pixels. Tá tudo em maiúsculo e no meu layout não tá, né? Então vamos lá. Text transform uppercase. Vamos salvar. Não funcionou, porque provavelmente eu escrevi errado isso aqui. Vamos ver o que eu errei aqui. Eu errei? Não errei. Uppercase. Ué, eu não errei. Porque... eu não salvei o meu HTML. Salvei. Agora sim, ó, tá tudo lá, maiúsculo. Ó, eu coloquei a classe só nesse primeiro item, tá? Esqueci de colocar nos outros. Vamos colocar nos outros lá. Beleza, agora sim, tá todos maiúsculos, perfeito. E a cor dela, aqui tá como BD, né? Vamos mudar a cor dela também. Color. Beleza. É um cinza, né? Não é um branco, de fato, é um cinza. Um cinza bem clarinho, né? Quase um branco, mas não é um branco. E a espessura dela tá medium, né? Vamos ver aqui. Vamos colocar aqui um font weight 400, vai. Deixa eu dar uma bisoiada. Se eu colocar 600, será que tá funcionando isso aqui? Meu VS Code ele não tá com o autocomplete, eu nunca sei se tá funcionando ou não. Pronto. Vamos deixar 400 aí. Beleza, a gente tem a logo, já tá feita, o menu já tá feito, a gente precisa fazer o botão agora, né? O botão tá feioso ainda. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer no botão é atribuir uma classe a ele. Class btn. Vamos colocar um background que seja igual ao fundo do nosso header. A cor do texto vai ser essa mesma cor aqui, tá? E vamos ver como é que tá lá. Tá lá, beleza. O background está correto, a cor está correta. Vamos mudar, vamos deixar isso aqui, a fonte preta, tamanho da fonte, o mesmo que está ali. Perfeito. Só que aqui no layout ele está em bold, né? Aqui, ó. Tá em bold. Então vamos aqui no Font Wave, mudar isso no nosso botão. Vamos deixar ele com 600. Beleza. Tá, bonitão lá, só que as bordas ainda não estão do jeito que tá no nosso layout, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer é tirar essa borda... Bom, aqui, borda vai ter 1 pixel, ela vai ser solid e ela vai ser nessa cor zona aqui, né? Esse cinza. Tá? Tranquilo. E eu quero também que tudo seja um pouquinho maior, né? Geralmente, a galera usa o width ou height para deixar o botão grandão, né? Aqui assim, ó. Não é uma boa estratégia, por quê? Porque vai variar o tamanho do botão com o tamanho da letra que eu colocar aqui, né? Aqui eu tenho uma palavra com 7 letras, né? Contact. Se eu colocar uma palavra com 15 letras, com 10, se eu colocar um tamanho fixo de width e um tamanho fixo de height, o botão, para cada palavra que tiver dentro dele, ele vai variar muito. E geralmente quando a gente estiliza algum componente, algum elemento, a gente quer que esse estilo ele seja reaproveitado. Então se eu tiver no mesmo site outros botões com o mesmo estilo, eu quero que independente do texto que eu coloque ali dentro, ele consiga ter o mesmo
estilo, né? Então ele consiga ter um mesmo espaço interno para a esquerda e para a direita e um mesmo espaço interno para cima e para baixo. Então geralmente quando a gente está codando um botão, a melhor estratégia para dar esse respiro entre o texto e a borda é com o pad. Vamos colocar aqui 10 pixels para cima e para baixo, 25 pixels para um lado e para o outro, para a gente ver como é que fica. Já ficou melhorzinho. Vamos mexer agora nessa borda, né? A borda tá quadrada e lá tá bem arredondada. Vamos aqui de Border Radius. Vamos colocar 30 pixels e ver como é que fica. Ficou bacaninha. E vejam que os elementos estão desalinhados aqui, né? É porque aqui no Nave, no menu, a gente não colocou lá o Align Items. Então vamos colocar o Align Items. Center. E tá tudo alinhado, perfeitão. Veja que eu passo meu mouse aqui em cima do botão e não acontece nada, ele não muda, e eu quero que ele mude, eu quero que tenha alguma indicação visual que diga para o usuário que ele pode clicar naquele botão. Eu vou usar uma propriedade chamada cursor e o valor dela vai ser pointer. Pronto, agora quando eu passo o mouse, ó, no botão, ele tá falando que eu posso clicar nele. Então perfeito, a gente fez um headerzinho bem simples, tá? Esse background aqui no Figma, pode ver que tem um esfumaçado aqui, tem outro aqui. A gente não vai fazer isso agora porque é um pouquinho mais complexo, tá? O exercício é só para fazer o header. E ele tá bem parecidinho, tá? Não tá igual por causa desses esfumaçados, mas tá bem parecidinho. Fechou?